Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um vídeo aqui no nosso canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube. No vídeo de hoje eu vou trazer aí para vocês 5 dicas de 5 recursos que toda rede corporativa deve ter, particularmente aí falando de redes para ambientes SMB, né? Redes de pequeno e médio porte. Não é porque você, integrador, é responsável pelo projeto de uma rede de pequeno, médio porte, que você vai deixar essa rede simplesmente funcional, sem seguir as boas práticas, né, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de desempenho, do ponto de vista de recursos para ambientes corporativos. E é isso que eu vou mostrar e chamar atenção nesse vídeo para vocês, né? Quais são 5 recursos que toda rede corporativa deveria ter para de fato você conseguir ter uma gerência melhor do seu ambiente, um desempenho melhor e uma segurança melhor, ok? Então vamos começar. Aqui a gente tem um primeiro slide, eu vou trabalhar basicamente em cima dessa topologia, tá, durante a apresentação. A gente tem aqui um ambiente típico de uma rede SMB, né, de uma rede de pequeno e médio porte também, né, o que muda aí basicamente é a quantidade de equipamentos que a gente vai ter para nossa infraestrutura cabeada e Wi-Fi, dependendo do tamanho da empresa, mas via de regra você integrador acabou de pegar aí um projeto corporativo para tocar, né, de uma empresa pequena ou média, você basicamente, do ponto de vista de equipamentos, antes da gente falar desses 5 recursos, dessas 5 funções que toda rede corporativa deveria ter, basicamente você precisa aí, do ponto de vista de equipamento funcional de redes, né, um roteador para fazer o compartilhamento da conexão de internet com a sua infraestrutura local. Você precisa de um ou mais switches para fazer a distribuição do seu cabeamento na sua infraestrutura local para as máquinas cabeadas e para os dispositivos que são conectados também via cabo, por exemplo, os access points no Wi-Fi. E, como eu falei dos access points, você também precisa então desses APs para prover, para expandir a conectividade cabeada também no contexto de Wi-Fi, e é aí que entram os access points. Então esses basicamente aí seriam as 3 categorias de equipamentos que tem que existir em toda a rede corporativa: roteador, switch e access point, tá? E aqui no caso do Unify a gente também vai ter a controladora, eu já vou falar desse contexto aí como um todo daqui a pouco, ok? Bom, via de regra, quando você começa a pegar aí um projeto de uma rede não muito grande, né, uma rede pequena ou média, você tem a opção de fazer o serviço do jeito rápido e fácil, que não é o ideal, que é simplesmente pegar aquela rede padrão que já existe no seu roteador, compartilhar a internet, né, usando o SNAT padrão também que já vem no equipamento. Então ele já vem lá com uma rede local padrão, normalmente o 92.168.1.0/24 ou 92.168.0/24. Isso depende, né, das configurações padrões que vêm pré-configuradas nesse equipamento, e via de regra simples conexão de cabos, né, da LAN do roteador até a sua infraestrutura de switches e de um switch para o outro, faz com que você tenha aí basicamente uma rede toda plug and play funcionando aí de um jeito muito simples, né, isso via de regra em qualquer solução, mas essa não é a rede mais correta. A gente, do ponto de vista de gerência, precisa de uma série de recursos para organizar a forma que a gente vai fazer o controle e a gerência dessa nossa infraestrutura, até porque mesmo a nossa rede começando pequena, é de se esperar que o negócio vai expandir ao longo do tempo, a gente vai precisar escalar, crescer a nossa rede, e se essa rede crescer de maneira desorganizada, depois você vai ter um belo de um problema na sua mão, né? E não só do ponto de vista de organização, mas do ponto de vista de desempenho, né? Quando eu vou simplesmente escalando, expandindo uma rede plug and play, conectando mais dispositivos um atrás do outro, a minha rede vai ficando muito ruim do ponto de vista de desempenho, né? Eu aumento muito o tráfego de broadcast na minha rede, a coisa fica toda desorganizada, enfim, a gente vai tendo aí uma série de sucessivos problemas, e aí a hora que eles começam a aparecer, eles não terminam mais. E a questão de segurança também, que é fundamental, né? Hoje, segurança não é um privilégio de empresas médias e grandes, né? Você que faz o projeto da pequena empresa e também da média, né, SMB, pequena e média, a pequena empresa hoje tem as mesmas preocupações de segurança que as grandes, então a gente precisa ter um ambiente bem controlado nesse aspecto também, tá? Então, a gente vai trabalhar em cima dessa topologia, e aí à medida que eu for falando de cada um dos 5 recursos que não devem faltar, eu vou
usando essas informações textuais que estão aparecendo por aqui. E aí eu vou procurar fazer o seguinte com vocês. Cada um dos recursos que eu pontuar, desses 5 recursos, dessas 5 funções que toda rede corporativa deveria ter, deve ter, eu vou associar a configuração desse recurso, o suporte desse recurso com qual equipamento específico dessa topologia, né, ele vai estar associado. Então eu vou dizer, ó, esse recurso você precisa do roteador, esse recurso você precisa do switch, enfim. Então a gente vai seguir mais ou menos nessa linha e depois a gente faz a junção de tudo isso. Então vamos lá, vamos começar aqui a apresentar a topologia, né? Então aqui a gente vê o nosso roteador conectado em 2 links, né? Ele também está conectado na nossa infraestrutura local através do switch. Do switch a gente tem cabos que me levam para a conexão dos access points, que distribuem a conexão do Wi-Fi, e tem um dispositivo conectado na minha infraestrutura cabeada, que é um mini servidor, que é a controladora Unify, mas eu vou falando mais deles na sequência. Então vamos lá, primeiro recurso. Primeiro recurso que não pode faltar numa rede corporativa e que muita gente fica tentada a seguir a rapidez e a facilidade do plug and play e acaba deixando isso de lado, né? Que é a configuração, o planejamento, a criação de sub-redes e VLANs. Eu preciso criar sub-redes e associar essas sub-redes com VLANs para eu ter uma estrutura organizacional que me permita ter uma melhor organização da minha gerência desse ambiente, e essa melhor organização vai me permitir ter maior controle de mecanismos de segurança para viabilizar ou não tráfego entre essas redes, né? Então o que seriam criar sub-redes e VLANs? Identificar o que a gente chama de grupo homogêneo. Todos os componentes que eu tenho numa rede de computador, eles não fazem parte todos do mesmo barco, tá todo mundo aí misturado no mesmo bolo, né, com o mesmo perfil de acesso, de privilégios, de modo de operação. E basicamente aí a gente tem que procurar organizar a nossa rede, pelo menos, via de regra, em 3 tipos de perfis e dispositivos. E dependendo da sua rede, você vai ter mais perfis. Mas via de regra, a gente vai ter os dispositivos de gerência, a minha rede propriamente dita, a infraestrutura, os ativos todos da minha rede. A gente vai ter aquilo que a gente chama de rede corporativa, que vai ser a rede que a gente vai usar para o acesso dos funcionários, dos colaboradores da empresa, né? Aquela rede que eu confio. Então é a rede onde eu sei que aqueles usuários dessa rede fazem parte da minha empresa, e muito provavelmente hoje a gente vai querer também ter uma rede de visitantes, né? E do ponto de vista de sub-redes, para eu começar a fazer esse planejamento de associar sub-redes com VLANs, primeiro eu preciso planejar as sub-redes. Então, o que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que no elemento roteador, eu vou precisar não mais usar aquela única rede padrão que existe local na LAN dele, pré-configurada, mas eu vou precisar criar redes específicas, né, sub-redes, grupos diferentes. Então você pode escolher quais vão ser essas redes. Então aqui, por exemplo, a gente está criando 3 redes diferentes para cada um desses perfis que eu comentei. A rede 91 para gerência, a rede 92 para acesso corporativo dos funcionários da empresa e 93 para visitantes. Então, aqui a gente tem redes /24, né, 192.168.91, número 91 está aqui, 92, 93, essas redes vão ser usadas para esses perfis que eu comentei. Então a gente tem que definir dentro dessas redes quais endereços eu vou de fato colocar no meu servidor DHCP, que está embutido, é um serviço embutido dentro desse roteador, para entregar IPs para os elementos, né, para aqueles nós que pertencem a essa rede. Então aqui de 10 a 254 para cada uma dessas 3 redes, 91, 92, 93. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer no roteador, criar os grupos organizados das sub-redes que eu vou precisar. Né? Lembrando que a gente está falando aqui de 3 grupos, 3 sub-redes, gerência, corporativa e visitantes, mas dependendo do perfil da sua empresa, você pode querer definir outros grupos. Por exemplo, uma rede só para telefone IP, outra rede só para câmeras. Então isso vai depender muito do perfil do seu projeto. Então você define os grupos, né? A sacada, a essência para você definir esses grupos é
procure identificar aquilo que são elementos que têm características comuns. Isso é o que a gente chama de grupo homogêneo. E depois, em segurança, quando eu for falar para eu ter mais controle nessa rede, é o que a gente vai chamar de controle de acesso baseado em papel, né, em perfil. Então procure identificar grupo homogêneo. O que é o grupo homogêneo? Por exemplo, ativos da minha infraestrutura são dispositivos que têm uma característica comum, né? Eles compõem a minha infraestrutura de rede. Então, lá na minha rede corporativa, a mesma coisa. Todos os computadores desktop, todos os computadores no Wi-Fi que pertencem aos funcionários, colaboradores da minha empresa, eles têm características comuns. É interessante eu colocar eles no mesmo grupo, porque futuramente eu posso querer escrever uma regra de firewall criando uma exceção para eles terem acesso a um determinado serviço X. E aí, para eu não precisar ficar na hora descobrindo um por um dos usuários avulsos quais eu vou precisar escrever na minha regra para dar esse acesso, eu simplesmente faço referência ao grupo. Então essa é a sacada da organização do ponto de vista de gestão, né, que justifica eu criar essas sub-redes. A mesma coisa para a rede de visitantes. Com certeza eu vou ter uma política de segurança bem mais restritiva para visitantes, então não faz sentido eu saber IP de cada um dos visitantes que eu tenho na minha rede. É muito mais fácil eu escrever uma regra pro grupo homogêneo, para a sub-rede. Então, do ponto de vista de organização, é fundamental eu criar sub-redes que nada mais vai ser do que grupos homogêneos de dispositivos que têm características comuns que futuramente vão facilitar a minha gestão do ponto de vista de escrita de regras de segurança. Eu faço referência ao grupo, não mais aos elementos isolados. Eu não fico mais preocupado com os elementos isolados. E o equipamento onde eu aplico isso, onde eu crio os escopos de DHCP para cada uma dessas sub-redes, é o roteador que vai estar lá na minha borda também recebendo as conexões. Então essa configuração de sub-redes a gente faz no roteador, a definição dos escopos do DHCP. Mas o item 1, ele segue adiante, né? A gente costuma associar essas sub-redes com VLANs. E aí, quando eu envolvo VLAN no meu cenário, o processo de comunicação dessas sub-redes entre si, quando eu associo essas sub-redes com VLANs, vai ser o que a gente chama de roteamento inter-VLAN. É um roteamento entre as sub-redes das minhas redes locais, das minhas VLANs no meu ambiente. E a configuração de roteamento inter-VLAN envolve dois equipamentos. O roteador, onde eu vou definir os escopos do DHCP, as interfaces lógicas que vão ser gateway dessas sub-redes, e agora a gente vem aqui já puxando o item 2 e um vai ficando amarrado com o outro, né? E agora a gente passa a envolver também os switches na configuração do meu ambiente. Então, para eu ter uma configuração coerente de roteamento inter-VLAN, eu preciso de ambos, roteador e switch ou switches, se a minha infraestrutura for maior, que suportem as VLANs para que eu possa associar cada uma das sub-redes que eu criei no meu roteador com um respectivo número de VLAN, uma respectiva rede lógica virtual na minha infraestrutura, né, como membro desse grupo, e isso também precisa ser propagado, expandido ao longo da minha cadeia de switches no meu ambiente. Os switches têm que suportar essa separação lógica de VLANs, porque aqui, ó, qual que é a essência, né, a lógica da VLAN? Por que a gente chama isso de rede local virtual? Por que ela é virtual? A minha conexão física aqui, ó, via de regra, antes de VLAN, ela carrega uma única rede. É a minha conexão física, a minha única rede. Quando eu crio VLANs, que são redes virtuais associadas nessa conexão física, eu consigo pegar essa ligação, esse canal físico, esse meio que é o cabo, e logicamente separar ele em canais menores, canais lógicos ali dentro, separados, organizados, que são essas redes virtuais, daí o nome VLAN. Tá? Então eu consigo carregar através desse mesmo cabo várias redes sem eu precisar ter cabos físicos individuais para cada uma das minhas redes. Se eu não usasse roteamento inter-VLAN no meu ambiente, esse link aqui eu teria que fazer uma rede, um cabo, outra rede, outro cabo, outra rede, outro cabo. Isso começa a inviabilizar o meu projeto, bagunçar a minha infraestrutura cabeada. Então a gente simplesmente cria o conceito de tronco aqui e passa todas as sub-redes logicamente na mesma conexão física, né? E aí começam a surgir as justificativas para eu usar VLANs no meu ambiente, né? Por que a gente recomenda muito que sejam usadas VLANs? Bom, VLANs traz vários benefícios para a gente. Eu diria que os dois principais benefícios que justificam a gente criar VLAN em todas as redes de qualquer tamanho são, primariamente, desempenho e segurança.
Existem outros também, né? Como, por exemplo, otimizar o custo da minha infraestrutura, né? Imagine só se, para eu organizar a minha infraestrutura de rede, eu tivesse que fisicamente separar switches para cada um desses grupos de equipamentos. Eu teria um switch para APs, outro switch para máquinas cabeadas, outro para câmeras, né? Eu ia acabar criando mais complexidade no meu ambiente e muitas vezes inviabilizando o projeto por causa de custo. Então a ideia de VLANs, do ponto de vista de simplificar a infraestrutura física, não a configuração, mas a infraestrutura física, é que eu consigo pegar o mesmo equipamento e nele eu consigo definir quais portas vão pertencer a quais grupos específicos ou, eventualmente, a múltiplos grupos uma determinada porta, por exemplo, esse tronco aqui do roteador para o switch, tá? Do ponto de vista de desempenho, quando eu crio VLANs, só eu criar subredes não é suficiente para eu conseguir diminuir o que a gente chama de domínio de broadcast na minha rede, né? Mesmo o switch trabalhando com a ideia de domínios de colisão e não broadcast, o que é isso? Uma comunicação de uma porta para outra, num switch, ela é específica de uma porta para outra, ela não se expande para todas as outras portas como acontecia anos atrás lá com o hub, né? Mas ainda assim, vários protocolos de rede, para funcionarem, eles precisam fazer broadcast. O que é isso? É a comunicação que se propaga para todas as portas do meu switch ou dos meus switches, se a minha infraestrutura for maior, e se eu não uso VLANs na minha rede, um tráfego de broadcast, por exemplo, em uma rede de câmeras vai se propagar para uma rede de telefones, para uma rede de visitantes, para uma rede corporativa, e isso daí satura a rede e coloca o desempenho lá embaixo muito rapidamente, né? Então, a principal sacada do ponto de vista de desempenho de usar VLANs é que eu diminuo o tamanho desses domínios, desse tráfego de broadcast, que é tão comum do DHCP. O DHCP usa broadcast para funcionar, ARP é outro protocolo que usa broadcast para funcionar, que faz a resolução de endereço físico em IP, enfim. O objetivo da VLAN, do ponto de vista de desempenho, é diminuir tráfego de broadcast, otimizar, melhorar muito o desempenho da minha rede. E a questão de segurança, né, e aí entra aqui o item 2, que é a rede guest isolada no contexto de VLANs. Se eu usei já subredes e VLANs no meu ambiente, então eu falei que a subrede de gerência é da VLAN 91, a corporativa é da VLAN 92 e a rede de visitantes é da VLAN 93, eu já consigo fazer um isolamento muito melhor do ponto de vista de segurança dessa subrede aqui, ó, de visitantes, de maneira que tráfego dessa rede não vai alcançar tráfego da minha rede corporativa, tá? E aí também no contexto da rede guest isolada, a gente vai aplicar recursos específicos para a rede guest para fazer com que essa rede fique ainda mais isolada do ponto de vista de capacidade de comunicação com as outras redes, tá? O objetivo nesse vídeo é só passar a ideia para vocês de quais são esses 5 recursos que não podem deixar de existir numa rede corporativa. Se você quiser aprender a operacionalizar como fazer essas configurações que eu estou falando, como configurar o serviço DHCP no roteador, né, para fazer o roteamento inter-VLAN, como configurar as VLANs no switch, da forma que eu estou mostrando aqui nessa topologia, aqui no nosso canal mesmo do YouTube tem um tutorial de configuração da solução Unify, que é um curso completo, gratuito, de como fazer a configuração de cada um desses equipamentos, e aí o foco dos vídeos é mão na massa, operação, como fazer, tá? Então, segundo item aí que não pode faltar, o segundo recurso, a segunda função, é uma rede guest isolada para visitantes. Então, naquele seu planejamento de subredes e de associação dessa subrede com VLANs, uma dessas subredes necessariamente deve ser isolada, dedicada para a conexão de visitantes, se a política da sua empresa vai fornecer acesso para visitantes, e isso é cada vez mais comum, principalmente no Wi-Fi, né? O visitante chega lá na sua empresa, a primeira coisa que ele quer é conectar no Wi-Fi, e você não vai colocar ele na sua mesma rede, onde você tem lá os servidores com o banco de dados da sua empresa e vários outros serviços. Então o item 2 seria isolar a rede guest, né, associando a subrede dela com a própria VLAN, e essa configuração envolve ambos aí, o roteador e o switch, ok?
Uma terceira função, um terceiro recurso aí importante, cada vez mais importante nas redes. Bom, a dependência da internet é cada vez maior e muito provavelmente para o seu serviço você vai precisar que a internet esteja operacional, principalmente se você usa servidores em nuvem, que cresce cada vez mais, né, justamente para diminuir a complexidade da sua infraestrutura de ativos no seu ambiente. Então, provavelmente você não vai querer depender de uma única conexão com a internet. Se essa conexão cair, você vai ficar restrito à comunicação local, você não tem mais acesso ao mundo externo, então provavelmente você vai querer receber 2 links de internet e configurar o que a gente chama de failover, né, que é ter um link de backup. Se o link principal cair, você pode automaticamente, seu equipamento faz com que o link secundário assuma a função do link primário até que o link primário seja restabelecido. Tá? E esse recurso você configura no roteador, no caso do portfólio Unify, é o Unify Security Gateway. Você pode optar por usar o failover, que se comporta dessa maneira que eu falei, o segundo link é só um backup do primeiro. Então, se cair o link primário, ele assume o link secundário. Se o link primário estiver ok, o link secundário fica ocioso. E você também tem a opção do load balance, que é o balanceamento. Você pode usar os 2 links ao mesmo tempo. Muita gente, muitos administradores preferem o failover ao balance porque o failover é muito mais comportado, né? Como eu não tenho distribuição de pacotes entre 2 links, eu não vou ter problema com tráfego de comunicação segura, e hoje a maioria do tráfego da internet é HTTPS, é segura, então a gente pode ter aí alguns problemas com balance. O failover é mais comportado, então muita gente acaba optando aí pelo failover, mas tem as 2 opções. Esse foi o recurso 3. Recurso 4. Bom, band steering, né, o direcionamento da sua rede Wi-Fi para 5 GHz, para a faixa de frequência de 5 GHz. Bom, a rede Wi-Fi, ela basicamente opera em 2 faixas de frequência, 2.4 GHz e 5 GHz. 2.4 GHz é uma faixa que tem muito menos banda disponível, basicamente aí 80 MHz no total. E com esses 80 MHz a gente consegue ter só 3 canais de 20 MHz que não se sobrepõem de fato, ou seja, que não geram aí uma quantidade relevante de interferência um no outro, e existem vários dispositivos que operam nessa faixa de frequência, e ela é uma faixa de frequência que tem um alcance maior, uma maior capacidade de penetrabilidade a obstáculos, por exemplo, paredes, logo eu também recebo mais interferência de redes vizinhas. Então, na maioria dos ambientes, principalmente em áreas centrais, urbanas, né, parques também industriais, onde tem muita presença de empresa, a gente costuma ter um problema muito grande de interferência nessa faixa de frequência, e isso joga o desempenho do Wi-Fi lá para baixo, né? Então, nas redes mais novas, nos novos projetos, a gente sempre recomenda que vocês usem os APs do portfólio AC, que são dual band, que operam em ambas as faixas de frequência, 2, 4 e 5 GHz, e esse recurso é atrativo, o band steering, para você falar para o AP preferir conectar os dispositivos clientes, se a conexão deles estiver boa, né, na faixa de 5 GHz, em detrimento de 2,4 GHz. E o bom de você fazer isso é que mesmo que, vamos imaginar que 70% do seu parque seja 5 GHz e 30% seja 2,4 GHz, ou 50-50, qualquer que seja aí a relação, a porcentagem, o fato de você estimular dispositivos clientes que são dual band a operarem em 5 GHz, vai melhorar o desempenho para aqueles dispositivos legados que só falam 2,4 GHz, porque você está diminuindo a quantidade de gente querendo operar naquela faixa de frequência que já é escassa, então é atrativo esse recurso. E aí eu já aproveito o gancho desse recurso 4, né, e existem vários outros recursos que fazem parte do que a gente chama do ajuste fino do Wi-Fi, que vocês precisam ficar de olho aí na hora de fazer a configuração da rede Wi-Fi, né, do Access Point, né, diminuir a potência de transmissão, fazer um planejamento de reuso de canais adequado, eventualmente, dependendo da densidade do seu ambiente, desligar aquelas taxas de transmissão mais baixas. E aí a gente tem um outro vídeo aqui no nosso canal, onde eu comento mais de vários desses recursos que a gente precisa ter no Wi-Fi, de que forma fazer isso certo, onde eu falo dos 10 principais erros que a turma normalmente comete em projetos aí de Wi-Fi, né? E aí eu já mostro qual seria o jeito certo de fazer e qual seria o recurso relacionado. Mas o destaque aqui fica para o band steering no sentido de procurar
privilegiar, otimizar o uso da rede Wi-Fi sempre que possível na faixa de frequência de 5 GHz. Isso não quer dizer desligar 2.4 GHz. Isso quer dizer privilegiar, otimizar, procurar trabalhar principalmente em 5 GHz. Por exemplo, se o departamento de TI da empresa tem autonomia para homologar os ativos Wi-Fi que vão operar no ambiente, e quase sempre isso é uma realidade, né, você consegue já especificar equipamentos dual band para operarem em 5 GHz, ok? Uma característica interessante aqui, linkando esses dois equipamentos, o switch com o access point, deixa eu só, isso aqui, ó, o switch com o access point, é que os switches Unify, do portfólio Unify, aqui a gente tem uma topologia totalmente Unify, né? Eles por padrão, eles já são desenhados para casarem perfeitamente com os access points Wi-Fi, no Unify, no Wi-Fi. Então, o que isso quer dizer? Por padrão, todas as portas deles, desses switches Unify, do portfólio Unify, elas já são pré-configuradas como um tronco que carrega todas as VLANs que você criar quando você definir os escopos DHCP no seu Security Gateway, se você também usa um roteador Unify. Então, quando você simplesmente especifica, cria essas redes aqui no seu roteador Unify, se a sua infraestrutura é totalmente Unify, automaticamente todas as portas dos switches Unify carregam todas essas VLANs. Por que isso é interessante? Porque quando você vai configurar uma rede Wi-Fi com os access points Unify ou outros, com outros switches que não sejam Unify, e vamos imaginar que você tem então duas redes Wi-Fi aqui, dois SSIDs, um para VLAN corporativa, para os dispositivos Wi-Fi dos funcionários da sua empresa, e outra para visitantes, né? Você tem que manualmente configurar cada uma das portas desses switches onde você liga access points, e dependendo da quantidade de APs que você tem no seu projeto, isso pode ser bastante penoso, você tem que acessar individualmente cada uma dessas portas, usando outros switches que não sejam Unify, e dizer para essas portas o seguinte: olha, switch, essa porta é um tronco que vai carregar as VLANs 92 e 93, porque daí na configuração do AP você vai associar cada SSID, cada rede sem fio com essa mesma VLAN que você já definiu na sua infraestrutura. Quando você usa um switch Unify, isso é automático. Você não faz configuração na porta do switch, né? Você criou o escopo lá no seu roteador, automaticamente o switch vai conhecer essa rede, porque toda a configuração de ativos Unify você não faz individualmente em cada um dos equipamentos. Você faz no que eu vou falar no item 5, que vai ser aí o conceito da controladora, tá? E aí automaticamente o switch já vai estar preparado para você poder simplesmente conectar APs nas portas dos switches Unify, sem ter que fazer intervenção manual em cada uma das portas desses switches Unify. Então você ganha muito tempo nos projetos nesse sentido, quando a infraestrutura é unificada. E o recurso aí número 5, que é a questão da gerência, né? E aqui a gente tem o grande atrativo da solução Unify. É aquilo que eu estava comentando, o grande atrativo da solução Unify é, se você olhar para essa solução, como ela é uma solução corporativa baseada em software, rede definida por software, você não tem uma interface local de gerência nesse roteador, você não tem uma interface local de gerência nesse switch, você não tem uma interface local de gerência nesse AP. Toda a configuração, a gerência da sua infraestrutura de rede é feita a partir de um ponto central, desvinculado dos dispositivos, né? Ele vai estar associado com os dispositivos são adotados nesse conceito de software controlador, e essa controladora vai enxergar todos os ativos da sua rede, qualquer que seja a quantidade. Se você só tem 3 ativos, um roteador, um switch, um AP, é uma rede pequena, ou se você tem 20, ou se você tem 200, ou se você tem 2.000 ativos, então se a sua rede é pequena, é média ou é grande, a gerência vai ser feita a partir desse ponto central. E esse software de gerência, ele é 100% gratuito. O Unify é uma solução 100% gratuita do ponto de vista de software, não existe custo de licenciamento, você paga pelo hardware que você compra. Esse é mais um dos grandes atrativos da solução, faz com que ela tenha a melhor relação preço-performance
do mercado, tá? Então, você pode baixar esse software gratuitamente, instalar num servidor que você dimensionou no seu ambiente e sem nenhum custo de licença, você vai gerenciar todos os ativos da sua rede a partir desse software. Se você é um ambiente menor e você não quer dimensionar um servidor especificamente para isso, ou você não quer colocar a controladora num servidor na nuvem, você pode usar o Cloud Key, que é esse hardware que está aparecendo aqui, ó, do lado do item 5, que é a controladora em hardware. Ele é um mini servidor que já vem com o software da controladora pré-instalado aqui dentro. Ele roda um sistema operacional Linux, então você pluga ele na infraestrutura cabeada da sua rede, ele já é alimentado via PoE, Power over Ethernet, então o próprio Switch Unify já vai alimentar o Cloud Key, como também o Switch Unify PoE já vai alimentar os APs, então você simplifica a infraestrutura aí do ponto de vista de cabeamento, né, de complexidade de cabeamento, e se você eventualmente não tem um Switch PoE na sua infraestrutura, usa um Switch Unify que não é PoE, a recomendação é usar o Switch PoE justamente para simplificar, mas se eventualmente ele não é PoE, não tem problema, a controladora pode ser alimentada através de uma fonte aí de 5 volts. Então lembrando, esse item aqui, esse hardware, ele não é mandatório, você não precisa ter esse hardware para ter a controladora. A controladora é um software gratuito que você pode baixar e instalar em qualquer máquina. A vantagem desse hardware é que você não precisa dedicar uma máquina só para isso, né? Esse equipamento consome só 5 watts, ele é bem transparente, fica lá escondido no seu ambiente e você vai conseguir gerenciar a infraestrutura num ambiente pequeno, né? Então, a gerência é fundamental como numa rede mesmo pequena, né? E aí muitas vezes acabam deixando isso de lado porque o ambiente é menor. Depois eu lembro de cabeça, depois eu me viro para fazer o acesso dos ativos. Só que a rede acaba crescendo porque o negócio ele vai crescer. A nossa expectativa quando a gente monta um negócio é que ele cresça, né? E aí a rede começa a sair do seu controle. Quando você usa a gerência através de uma solução igual a Unify, você não vai ter esse problema, né? E escalar, crescer com a solução Unify é muito fácil. Você tem o momento onde você tem mais trabalho numa rede Unify é na hora que você faz a configuração inicial e ainda assim é muito fácil, você configura em questão de minutos lá na playlist aqui do canal dos tutoriais de configuração do Unify, você consegue ver como de fato é muito fácil fazer essas configurações, tá? Então esses aí foram os 5 recursos, então agora abrindo todo o ambiente aqui, ó. Então recapitulando bem rapidamente aí o que toda rede corporativa, não interessa o tamanho dela, deveria ter para você poder ficar tranquilo sabendo que aquele ambiente vai ter bom desempenho, vai ter boa segurança, ele pode crescer, né, sem você se preocupar se a infraestrutura ela é baseada numa solução que foi feita para crescer, para escalar. E Unify é essa solução que vai atender qualquer perfil de negócio. Você precisa criar grupos lógicos diferentes, né, subredes, para cada perfil de grupos homogêneos de dispositivos que você tenha. E aí uma sugestão inicial, se você não tem ideia de como fazer isso, é uma rede de gerência para os ativos. Ativos que eu falo é o roteador, é o switch, são os APs, aquilo que compõe a infraestrutura. Uma rede corporativa para os funcionários, colaboradores da empresa, aquelas pessoas que têm privilégio para o uso da rede, dos servidores da empresa, e uma rede de visitantes, né, para aqueles visitantes que eventualmente vão na empresa ter uma reunião, enfim. Basicamente eu diria que essas 3, você já deveria começar a sua rede pequena, pelo menos com essas 3 sub-redes para você poder crescer de maneira organizada, tá? Além da sub-rede, né, associar essa sub-rede com sua respectiva VLAN, então associar ela com uma VLAN, você também faz isso aqui no roteador, e depois propagar esses VLANs no switch. Eu já comentei que se você usar o Switch Unify, automaticamente essas VLANs vão todas estar pré-configuradas nas portas desse switch, porque ela é conhecida já da configuração que você fez no roteador. Se eventualmente você usa um outro roteador, né, o grande atrativo do Unify é você usar a solução toda unificada, toda Unify, para você ter essa gerência simples de toda a infraestrutura de ponta a ponta, do cabeado até o Wi-Fi, mas Unify é modular, pessoal. É modular, isso é uma característica importante. O que isso quer dizer? Se você tem um parque híbrido, né, onde você usa já um firewall de um outro fabricante, seu time já é especializado nesse firewall, você usa switches de um outro fabricante e você quer usar só os APs Unify para Wi-Fi, você pode fazer isso.
ou você quer usar só APs e switches Unify, mantendo o firewall de outro fabricante, não tem problema, Unify é modular, permite isso. Ou você quer ter todo esse benefício da gerência centralizada e quer usar uma rede totalmente Unify, ótimo, a sua vida vai ficar muito mais fácil, tá? Então, ao fazer esse movimento de criar subredes e VLANs, não esquecer de isolar uma subrede e uma VLAN para a rede de visitantes, para aumentar o seu grau de segurança do ambiente e para facilitar a escrita de regras de firewall para você falar futuramente, né, o que esses visitantes vão ou não vão poder acessar, sem ter que ficar informando individualmente cada um dos elementos, né, dos dispositivos que compõem essa rede de visitantes. Isso é um trabalho inviável, então você já tem um grupo homogêneo. O failover da WAN, se você não pode de forma alguma ficar sem acesso à internet, em momento nenhum, você não pode ter absolutamente nenhuma queda. O band steering no Wi-Fi, e aqui o band steering não é tanto no sentido do recurso em si, mas mais no sentido de privilegiar o uso de 5 GHz sempre que possível no Wi-Fi, fazer todo o esforço possível, todo o esforço que tiver ao seu alcance para educar, conscientizar o seu cliente final, né, a empresa, de que é importante trabalhar em 5 GHz no Wi-Fi para ter máximo desempenho, máxima qualidade, e a gerência unificada, que é aí que o Unify cobre tudo isso daqui, né, o big picture, o ambiente todo que a gente tem. Tá? Esses são os 5 recursos. Bom, antes de finalizar, eu só quero fechar com um destaque aqui para vocês. Né? A gente lançou recentemente aí nos Estados Unidos uma appliance Unify All-in-One, tudo em um, que foi idealizada para ambientes de pequeno e médio porte, SMB, basicamente esse perfil de infraestrutura que vocês estão vendo aqui, que simplifica a sua vida demais, principalmente quando você está começando com um projeto pequeno. Você começou um projeto com uma empresa pequena, né, se você não quiser ter toda essa modularização, essa complexidade, entre aspas, de um roteador, um ou mais, né, eventualmente switch, um ou mais, eventualmente APs, mas vamos pensar numa empresa pequena, a empresa está começando agora. Via de regra, você precisa de um roteador, de um switch, de um AP, de uma controladora. Né, e obviamente que esses equipamentos sendo modulares, você também vai precisar de mais cabos para conectar esses equipamentos na sua infraestrutura de rede. Você vai precisar de cabo de força para cada um deles. Né? O que é esse produto que a gente lançou recentemente nos Estados Unidos e que já está em fase final de homologação no Brasil? É o Unified Dream Machine. Né? O UDM é esse equipamento que vocês estão vendo aqui, esse gabinete principal aqui no centro, que substitui todos esses outros equipamentos de fundo que estão opacos aqui. Então, a controladora Unify, o Cloud Key, ó, que eu comentei, ele está aqui dentro desse gabinete. Então, esse produto é a controladora Unify. O Unify Security Gateway, o roteador Unify, ele está aqui dentro desse produto. Ele tem aqui ó, a interface WAN, as interfaces LAN. O switch, ele está aqui também, você tem 4 portas LAN gigabit, então se a sua rede é pequena, você tem 4 portas LAN que você pode usar para conectar 2 access points, um servidor, e se você precisa de mais portas, a solução é escalável, você pode conectar um switch numa dessas portas e gerar mais portas LAN para o seu ambiente, tá? E o access point, aqui na parte de cima, ele é também um access point. Então todos esses 5 recursos que eu falei para vocês, configurarem toda a rede corporativa, e esses recursos demandam a existência de todos esses ativos aqui, ó. Com o Unified Dream Machine, com o UDM, você configura todos esses 5 recursos diretamente nele aqui através do software da controladora. Então você define os escopos de HCP nele, você associa esses escopos de HCP com suas respectivas VLANs, você vai fazer o controle do Wi-Fi associando os SSIDs com as respectivas VLANs e vai otimizar o band steering para 5 GHz e você vai ter a gerência unificada disso. A única observação em relação a esse produto especificamente é que aqui quanto ao item 3, ó, o failover da WAN, o Dream Machine pequeno, que é esse modelo, ele tem uma única interface WAN, então você pode ter um único link de internet. Se você quiser ter 2 links de internet, existe o UDM Pro. Né, o Dream Machine Pro, ele não tem esse gabinete, esse formato de gabinete mais prático, vamos falar assim, para um ambiente menor, mas como ele já é mais profissional, ele já é uma appliance
para rack. Então ele tem largura de 19 polegadas para você fixar num rack, daí sim você vai ter a possibilidade de failover de 2 conexões WAN. Mas lembrando, a proposta do UDM é ambientes Sorro, que a gente fala, small office, home office, a empresa pequena, né, que está começando agora. Então uma empresa pequena, ao invés de você colocar lá um roteador USG, um switch Unify e um AP, você pode começar com um Dream Machine. E uma característica interessante do Dream Machine é que assim, você não perde o seu investimento, né? Ele é escalável. Hoje você tem necessidade, demanda de um único AP, o Dream Machine já te atende. Amanhã o seu ambiente cresceu, você precisa de 2 ou 3 APs, você pode ligar mais 2 APs em 2 portas LAN do Dream Machine e ter 3 APs, o do Dream Machine mais 2. Ah, mas agora eu cresci, eu tenho mais máquinas cabeadas, mais servidores na minha empresa. Você pode acoplar um switch Unify numa das portas LAN do UDM, que você vai estar conectando toda essa infraestrutura de rede no produto que já é a sua controladora de rede. Tá? Então esse produto aí ele é o mais completo da linha Unify no sentido de faz tudo, ele é um all-in-one literalmente. Agora, se a sua rede já é maior, de médio porte, e você prefere pela abordagem modular, não tem problema nenhum, a gente te dá todas essas opções, você pode optar por qualquer uma delas. Mas olha a simplificação que o UDM traz, né? Um simples slide aqui onde a gente visualiza a topologia, né, num desenho bonitinho na tela, a gente já consegue ver aí o quanto o UDM simplifica de espaço de infraestrutura para você. Né? Uma única fonte de força para ligar o DM, um equipamento que pode ser posicionado sobre uma mesa, então você num primeiro momento não precisa do rack ou de mais espaço num lugar dedicado, é para começar naquele ambiente menor, onde apesar do ambiente ser menor, você tem todos os requisitos de uma rede corporativa, né, porque você espera que o negócio vai crescer. Então, esse produto é ideal para esse perfil de ambiente, ok? Para fechar, a gente tem vários canais de suporte, a gente sempre estimula a participação de vocês, a nossa comunidade hoje no Brasil ela é muito forte, muito interativa, né? A comunidade se ajuda em todas as frentes, e a gente tem aí toda a nossa comunidade participando lá do nosso fórum, do nosso grupo no Facebook, aqui no nosso canal do YouTube, também tem lá o nosso blog com documentação técnica, então participem aí, que vocês vão aprender muito com todo esse conteúdo que existe, né, e vocês vão se ajudar também e vão ficando aí cada vez mais especialistas na solução Unify. Ok, pessoal? Então o vídeo era esse, um abraço, tchau, tchau.